Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Mulher é encontrada morta em estrada da Grande BH e ex-companheiro é o principal suspeito. Ainda está solto o ex-companheiro de uma outra mulher que foi violentamente agredida lá no Triângulo Mineiro. Sobe para 11 o número de mulheres em Minas que denunciaram João de Deus. Uma delas conversou com a nossa equipe e acusa o médium de tê-la engravidado. O governo federal terá que reduzir velocidade nos ônibus urbanos. A Assembleia adia a votação do projeto de lei que cria o fundo que pode ajudar o governo de Minas a pagar dívidas. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Uma mulher foi encontrada morta hoje em Jaboticatubas, na Grande BH. Testemunhas disseram à PM que ela estava sendo seguida. O principal suspeito é o ex-companheiro. O crime foi no distrito de São José do Almeida, em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte. A mulher, de 29 anos, havia acabado de descer do ônibus na rodovia que dá acesso à Serra do Cipó, quando foi surpreendida pelo assassino. A pessoa que cometeu o crime, ela emboscou a Regiane no caminho para o trabalho, é uma estrada vicinal, uma estrada de terra. E enquanto ela passava por ali, ela foi vitimada. O lugar é conhecido como Chacreamento Santa Filomena e tem poucas casas. Esta mulher, que mora próximo onde tudo aconteceu, diz ter ouvido os gritos de socorro. O marido da senhora estava saindo para trabalhar. O que vocês escutaram? O que aconteceu? No grito, o moço da chácara chegou gritando, pensou que era ladrão. Ele ia socorrer, mas estava jorrando sangue, né? Durante a confusão, os vizinhos teriam ouvido o assassino dizer para a mulher que ela nunca mais o trairia, o que leva a polícia a pensar em feminicídio. Regiane Leônidas da Costa foi esfaqueada e morreu ainda aqui no local. O principal suspeito seria o ex-companheiro de Regiane, um homem de 37 anos que já teria feito ameaças à vítima. Nós temos um boletim de ocorrência registrado pela Regiane, né? E nesse boletim ela relata que ela vinha recebendo ameaças aí do ex-companheiro. Nós continuamos a falar sobre a violência contra mulheres. Você confere agora mais um relato de uma jovem que foi violentamente agredida pelo ex-companheiro. Isso aconteceu em Araguari, no Triângulo Mineiro. Uma jovem linda, cheia de sonhos, que teve o rosto desfigurado pelo ex-companheiro. As fotos mostram um casal feliz. Camila, de 21 anos, conta que estava feliz com a mudança recente para a nova casa. Mas o relacionamento de 1 ano e 5 meses com Kleber Lúcio de Oliveira, de 29 anos, foi destruído por um ciúme doentio. Ele começou a me buscar mais cedo no serviço, ele ia mais cedo lá na porta, eu saía 3 horas, 4 horas ele estava lá 1 hora. De acordo com Camila, as agressões começaram há 5 meses, mas ela pensou que Kleber fosse mudar e não o denunciou. Aí eu até fui no serviço para pedir conta, eu estava cega. Eu fui para pedir conta, porque eu pensei, eu vou pedir conta, já que é isso que é o que está acontecendo, o problema é por causa do serviço, então eu vou pedir conta do serviço. Aí foi que a minha mãe até falou assim, Camila, isso aí é qualquer lugar que você for, você não vai ter vida com ele não vai mudar. Você pensava que ele ia mudar? Achava que ele ia mudar. Ela registrou o boletim de ocorrência e fez a representação contra o Kleber, mas tem medo, porque ele está solto. Eu estou muito chateada, não esperava isso dele. Eu fiz de tudo, né, para ficar com ele e foi isso que eu recebo. Eu quase morri. Sobe para 11 o número de mulheres em Minas que denunciaram o médium João de Deus por abuso sexual. Uma delas conversou com a nossa equipe. Ana Maria Azevedo mora em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e contou que chegou a engravidar do espiritualista. O médium teve mandado de prisão expedido pela Justiça hoje e pode ser preso a qualquer momento. Dona Ana Maria ainda guarda a fotografia e a carteira de frequentadora da casa Dom Inácio de Loyola. Ela conheceu o local através de uma amiga. Comecei a ir com ela, tal, tratamento, mais ela e tudo. Aí ele me chamou para corrente, o João de Deus, né? Chamou ela também e nós duas fomos. Ele me chamou para ir para fazer no quartinho dele, escuro, nem vi ele direito, porque lá era escuro, uma luzinha assim. Eu entrei, ele soltou minha peste íntima e fez aquilo
que ele queria fazer, né? Como aconteceu com as outras mulheres, fez a mesma coisa comigo. E aí, de repente, eu fiquei grávida dele, né? Aí, da gravidez, a barriga cresceu, eu fui, procurei ele e ele nada. Falou assim, não, eu vou te dar um remédio para segurar a barriga. Mas ele me deu um remédio para matar a criança. As denúncias contra o médium João de Deus começaram no último dia 8 deste mês, quando 13 mulheres relataram ter sofrido abusos durante atendimentos espirituais na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, no estado de Goiás. O médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, é famoso pelos atendimentos espirituais e cirurgias que faz desde 1976 na cidade goiana. A partir daí, pelo menos 330 possíveis vítimas já apareceram. A defesa de João de Deus disse que vai contestar as acusações da nossa entrevistada, porque não há provas. Sobre as outras denúncias, João de Deus nega as acusações. Há uma semana, um operário morreu soterrado em uma obra na região centro-sul aqui da capital e ela foi embargada. Uma das possíveis causas da morte pode estar relacionada à falta de uso de equipamento de segurança individual. Os EPIs, como são chamados, são fundamentais no trabalho e podem salvar vidas. Na última semana, uma tragédia chamou mais uma vez a atenção para um assunto de extrema importância. O quanto se está seguro para levantar um prédio como este, por exemplo, de mais de 10 andares. Para esta supervisora na área de segurança do trabalho, ficar atento sempre é a base para qualquer função que ofereça riscos à integridade física. Mas algumas ações devem ser adotadas. Primeira coisa, um trabalhador ao ingressar no ambiente de trabalho, ele tem que ter passado por um exame médico, atestando as condições dele para o trabalho. Depois ele tem que passar por uma série de treinamentos, ele tem que ter o conhecimento dos riscos aos quais ele vai estar exposto. O encarregado tem que fazer com que sejam cumpridas essas normas de segurança. É esta a função de Leandro neste empreendimento na região centro-sul de BH. Ele conta que a empresa investiu em segurança, que vai desde o básico, como a proteção nos elevadores, como a instalação destes andaimes. Os andaimes fachadeiros, que são feitos ao entorno de toda a obra, ele é feito de forma metálica, bem estruturado, com projetos para poder garantir a segurança do trabalhador. E mais que isso, mostrando a forma correta e segura de fazer, para no fim evitar qualquer tipo de acidente. Por meio de nota, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção informou que, abre aspas, tem trabalhado para o fortalecimento de iniciativas que fomentem a segurança do trabalhador, a fim de diminuir a ocorrência de acidentes em geral, por meio de diversos instrumentos. Fecha aspas. Embora o fato de recentemente termos visto que um acidente tirou a vida de um operário na capital mineira, os números no país são positivos nos últimos anos. Dados da Previdência Social mostram que houve uma redução no número de acidentes de trabalho no setor de construção. Um exemplo disso é que entre 2010 e 2016 houve uma queda de 35% no número de ocorrências dessa natureza. No mesmo período, Minas Gerais baixou de 6.629 acidentes para 3.517. Nós tivemos um grande divisor de águas, que foi a mudança da nossa legislação de saúde e segurança, principalmente na construção civil, em 94, né? E de lá para cá, a gente só tem melhorado esses números de acidente de trabalho. O José procura seguir todas as orientações e normas passadas pelo engenheiro de segurança para que o trabalho flua com mais tranquilidade. A gente procura estar sempre compartilhando o nosso conhecimento, a nossa experiência de cada um para contribuir o máximo possível. O investimento em segurança, a longo prazo, ele vale muito a pena, porque você não consegue mensurar o valor de uma vida, o valor de uma perda de qualquer trabalhador. Então é muito importante esse investimento e ele é barato, ele vale a pena. Veja a seguir, Polícia Militar de Minas apresenta diagnóstico da segurança pública do estado.
Servidores estaduais da saúde decidiram paralisar as atividades por tempo indeterminado. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira durante uma assembleia. Aderiram ao movimento enfermeiros, analistas e técnicos em saúde. E de acordo com o Sindicato Único dos Trabalhadores desse setor, eles protestam contra o parcelamento dos salários e a falta do pagamento do 13º. A Secretaria de Estado de Saúde disse que foi notificada, mas que ainda não tem um balanço sobre o impacto da greve. A Polícia Militar de Minas apresentou hoje um diagnóstico da segurança pública do Estado. Destaque para a implantação das bases comunitárias e para a redução de crimes violentos na Grande BH. Foram apresentadas diversas estratégias utilizadas pela polícia nos últimos 2 anos no estado, como a implantação de bases móveis, redução do quadro administrativo com 1.045 policiais a mais nas ruas, aquisição de veículos blindados e policiamento ostensivo. No período de 2 anos, houve uma redução de 1,43% no número de prisões, mas um aumento de 14,37% no número de repressão ao tráfico de drogas. Quando a gente aumenta o número de operações voltadas ao tráfico de droga, automaticamente a gente aumenta o número de prisões. Já os demais delitos, o roubo, por exemplo, não. Quando a prevenção funciona, automaticamente o número de delitos cai. O tema explosões a caixas eletrônicos e instituições financeiras também foi bastante discutido. Segundo o comando da Polícia Militar, em 2017 houve uma redução de 19,83% na prática deste tipo de crime, que em 2018 caiu ainda mais, 48,92%. Saltamos aí de 230 para 90 e poucos casos, num prazo de 2 anos. As estratégias já estão consolidadas, permanecem. O que a gente tem que fazer é agregar essas novas propostas que também já estão construídas, inclusive orçamentariamente, que é por meio da emenda, que é o projeto de segurança blindada, que vai sim trazer um potencial de resposta e de dissuasão psicológica para esse delito no Estado com grande proporção. De acordo com dados da Polícia Militar de Minas Gerais, houve uma redução de 20% no número de homicídios em todo o Estado de 2017 para 2018. 65% dos crimes violentos em Minas acontecem em BH e região metropolitana. Entre os presentes estava o presidente da FIENG, que cedeu o espaço para que o diagnóstico da segurança pública do Estado fosse apresentado, já que para ele é algo que está diretamente ligado ao setor econômico. O setor privado, muitas vezes, tem de contratar seguros de carga mais caros em função do índice de sinistros, tem de contratar segurança para suas empresas, seja ela eletrônica ou seja ela pessoal, são custos. Mas a impunidade ainda é um problema e foi duramente criticada por ambos os setores. A gente quer uma das melhores seguranças do mundo, é isso que nós temos que almejar. Nós temos uma legislação que permite ao camarada praticar reiterados delitos, ser preso em flagrante 4, 5, 6, 10, 15 vezes e retornar à rua. Se não solucionarmos isso, aí sim ficaremos sempre com essa dinâmica aí que eles chamam do enxugar gelo, né? Prender, soltar, prender, soltar. E chegou a hora de falarmos de política, um tema tão importante para a vida de todos nós. Nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para analisar as últimas notícias. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Bom, e nosso primeiro assunto é o seguinte, aquela confusão que ocorreu ontem lá na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, um dia depois da nova mesa diretora ser eleita. Na quarta-feira, a chapa que tinha o apoio do prefeito Alexandre Calil, do PHS, foi a vencedora. E pela segunda vez na história da casa, a mesa será comandada por uma mulher, a vereadora Nelly Aquino, do PRTB. Na briga de ontem, teve vereador acusando o colega de ser beneficiado por Calil para votar a favor da mesa eleita e foi pedida aí a renúncia do prefeito. Orion, a insatisfação com o resultado dessa eleição para a mesa diretora fez surgir aí o que está sendo chamado de um bloco independente. E o prefeito Alexandre Calil até disse essa semana que esse bloco é mais falso que nota de 3. A situação está tensa ali, né? Inácia, com certeza a tendência é continuar assim e quanto mais se aproximar das eleições municipais de 2020, a tensão tende a aumentar. Então, o que provocou essa confusão toda não foi o resultado da votação, mas sim o estilo de
bateu, levou do prefeito Alexandre Calil. Provoca essas reações iradas, né? Tanto é que quem fez a denúncia de que houve compra de votos e que também ele pediu a renúncia dele foi um ex-líder dele, Gilson Reis. Então, o que falta ao prefeito, desde que ele se estranhou com o seu vice Paulo Lamac, é uma articulação política que conduza uma relação com a Câmara sem a necessidade de partir para a briga, para esse show de baixarias. E lamentável que tudo isso aí ofuscou essa boa notícia que você deu aí de, pela segunda vez, uma mulher comandando a Câmara de Belo Horizonte. Pois é, a gente vai acompanhar e tomara que dê certo, né? Em que as coisas acalmem por lá. Minas Gerais, gente, terá um general no novo governo. Ontem, o governador eleito, Romeu Zema, do Partido Novo, anunciou que a área da segurança pública será assumida por Mário Lúcio Alves de Araújo, que é general de divisão de reservas do Exército. Ele vai comandar a pasta que vai unir as secretarias de Defesa Social e de Administração Prisional. Orion, nos bastidores aí da Polícia Militar e da Polícia Civil, foi um nome bem-vindo? Foi muito aprovado e aplaudido aí pelo setor de segurança aqui de Minas Gerais. Sinal dos tempos, Inácia, porque os militares estão ocupando postos de comando na administração pública e na política. Vai ser assim também no Rio de Janeiro e em São Paulo, secretário de Segurança General. Assim como no governo Bolsonaro, que é um capitão do Exército, né? E vai assumir um general, o Ministério da Defesa. Então, Minas buscou se alinhar a esse modelo novo para tentar abrir portas e, quem sabe, intercambiar projetos, ideias e verbas para o setor. Deixa eu aproveitar e chamar aqui a nossa produção aí, vai colocar para a gente acompanhar, porque nós conversamos hoje com o comandante-geral da Polícia Militar e ele aprovou a escolha do general. O fato de ser um general pode abrir portas para Minas Gerais, inclusive em relação ao repasse de recursos, né? Em relação à gestão dentro do Estado de Minas Gerais, eu vejo que pela própria condição de ser um general, a carreira que tem que passar, os passos que tem que dar para chegar a esse posto no Exército Brasileiro, dão a ele conhecimento, capacidade de sim fazer o seu trabalho, que é construir a interlocução entre as polícias, entre os órgãos de segurança do Estado. Tá certo, então eu vou convidar você agora para conferir com a gente aqui no telão todos os nomes que já estão confirmados para as secretarias do novo governo eleito de Minas Gerais. Vamos começar então, a gente tem a lista completa aqui para você. Gustavo Barbosa vai assumir a Secretaria da Fazenda, Otto Alexandre Levi, Secretaria de Planejamento e Gestão, Wagner Eduardo Ferreira vai assumir a pasta da Saúde, Elizabeth Jucá na Secretaria de Impacto Social, a Simone Deude, Ouvidoria Geral do Estado e, como a gente disse há pouco, o general Mário Lúcio Alves de Araújo assume a Secretaria de Segurança Pública. Orion, dá pra gente aí, diante dessa lista, uma visão aí analítica do que significa esse rumo, então, que o governador eleito está tomando na formação do secretariado? Inácia, são nomes pouco conhecidos, né? Desculpa. Garganta, às vezes, engana a gente, né? Não tem problema não. Pode respirar aí para você nos analisar essa questão. Muito bem, são nomes pouco conhecidos e fora da política tradicional. Os políticos estão vetados até o momento, mas os desafios são muito grandes diante da realidade financeira do Estado. Agora, a direção nacional do partido está muito preocupada com o futuro do desempenho desse Romeu Zema, porque isso vai ser uma espécie de vitrine, um grande teste, uma prova de fogo para um partido novo que tem sonhos de voos mais altos. A gente disse isso, né? Como ele foi o único governador eleito aqui na época que nós estávamos acompanhando as apurações, que o Partido Novo está assim, com toda a atenção concentrada aqui em Minas Gerais e, de fato, o nosso Estado vai ser um modelo, dando certo, seguirá para o Brasil apoiando o Partido Novo no seu crescimento. E nós temos um último assunto para tratar com vocês, que é o seguinte. A votação do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, o FEMEG, foi adiada para a próxima terça-feira após um tumulto que aconteceu na Assembleia Legislativa nessa quinta-feira. Alguns prefeitos protestaram e o projeto de lei acabou não sendo votado. Esse fundo será formado com crédito de precatórios, que são títulos de dívidas, tanto aquelas que as prefeituras têm com o governo do Estado, quanto as compensações que o governo federal ainda precisará pagar a Minas pela Lei Candir, aquela que devolve aos estados o imposto que as empresas não pagaram porque receberam estímulo aí para exportar. Orion, na semana passada parecia que o fundo ia ser aprovado facilmente. O que aconteceu? Aconteceu, Inácia, que da primeira para a segunda votação desse fundo, criado para abrigar verbas e pagar as dívidas do atual governo, os prefeitos mudaram de posição dessa primeira para a segunda votação. Então, o governo está adotando a estratégia de esvaziar o quórum mínimo exigido de 39 deputados. Para você ter uma ideia, na última sessão, 34 deputados que vão votar contra o projeto fizeram uma foto, posaram para uma foto. Para vencê-las, o governo terá que colocar 35 deputados, totalizando 69 deputados num final de mandato. Pimentel já foi mais forte. Ele está agora há 16 dias de virar ex-governador. Vamos ficar de olho e acompanhar essa movimentação. Obrigada, até semana que vem. Um prazer.
Bom, e trazendo um outro assunto, funcionários públicos dos municípios de Belo Horizonte, Contagem e Betim receberam o 13º salário nesta sexta-feira. As prefeituras de BH e Betim anteciparam a segunda e última parcela, que estava prevista para o dia 20. Já a prefeitura de Contagem fez o pagamento dos servidores municipais de forma integral. Em relação aos servidores públicos do estado, ainda não há informações sobre o pagamento do 13º salário, infelizmente. O governo de Minas cancelou a reunião que seria realizada na tarde de hoje para discutir o assunto. E uma nova reunião foi agendada para o dia 19 de dezembro. E amanhã é dia de programa DNA e Paulo Navarro recebe o músico Flávio Renegado. O Belo Horizontino lança um novo trabalho e vai falar da sua trajetória de referência na música. Ele também vai contar sobre a história da família, o que faz quando não está trabalhando e os projetos para o futuro. Claro, é amanhã, às 10:50 da noite, não perca. E veja, depois do intervalo, uma ação civil pública pede a redução da velocidade dos ônibus urbanos para 50 km por hora. Uma nova estação do MOVE metropolitano começa a funcionar amanhã na Avenida Oiapoque, no centro de BH. O terminal atenderá os passageiros das linhas troncais 500C, 501C e 503H. Uma ação civil pública pressiona o governo federal para reduzir a velocidade máxima dos ônibus para 50 km por hora, ao invés dos atuais 60. A medida está apoiada em uma pesquisa da Universidade de Uberlândia, que identificou que, em caso de atropelamento, a vítima tem muito mais chances de sobreviver. Cerca de 1,5 milhão de pessoas utilizam diariamente o transporte público por ônibus, só em Belo Horizonte. E não faltam queixas como tarifas altas, superlotação, falta de manutenção, demora, ausência de cobradores. Outra reclamação é quanto à velocidade. Para os passageiros ouvidos pela nossa equipe, alguns motoristas pisam mesmo no acelerador. Eles correm muito e de vez em quando eu acho bem perigoso. Tem uns que correm muito. Igual eu tenho minha mãe de idade, eu não ando com minha mãe de ônibus. Eles correm demais, né? E dão umas freadas bruscas. Eu não consigo ficar em pé, porque é muita freada, é muita arrancada brusca. Tânia estava indo para casa quando o motorista precisou frear de forma repentina. Ela acabou indo parar no hospital. De repente o motorista começou a correr e teve que frear. No que ele freou, eu caí, tive dor no corpo, né? Porque no que bateu deu dor muscular. Para dar mais segurança tanto para passageiros quanto para pedestres, o Ministério Público Federal no Triângulo Mineiro e o Ministério Público de Minas, baseados em uma pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia, por meio de uma ação civil pública contra a União, querem obrigar o Conselho Nacional de Trânsito a adotar 50 km por hora como velocidade máxima para transportes públicos municipais. Essa velocidade realmente é bom dar uma baixada, né, para 50. Eu já acho que eles andam muito devagar. E abaixar, não vão ficar parados no trânsito ainda. Então os motoristas têm que voltar a fazer a reciclagem de novo, né, porque eles não têm a ver com educação. A mala que eu tava com ela parou lá na frente, eu falei, gente... Quase que eu bati o ombro no ferro lá no ônibus. De acordo com a pesquisa, uma vítima de atropelamento por um ônibus a 60 km por hora tem 10% de chance de sobreviver. Mas caso a velocidade seja reduzida para 50 km por hora, a chance de sobrevivência mais do que triplica, aumentando para 38%. Este especialista em trânsito vê como positiva a mudança. Você tem uma melhora da segurança do passageiro que está dentro do ônibus e em caso de um acidente, de uma colisão, ele vai sofrer um dano menor. Também em relação aos pedestres, há um ganho de segurança, se a gente for pensar esse ônibus trafegando em área urbana. Mas o especialista pondera que a eficácia da medida pode ser comprometida por outros fatores. Em áreas centrais, o ideal é isso, mas os corredores, cuja função é diferente, é levar os veículos com maior velocidade, tem que ser feito esse estudo com mais cuidado. O prazo máximo dado para as mudanças é de 60 dias. E agora eu te faço um convite. A TV Band Minas quer fazer com que o Natal seja mais feliz para crianças, adultos e idosos carentes. E convidamos você para nos ajudar na campanha Natal Solidário Band. Você pode doar brinquedos, roupas, materiais de uso pessoal que são destinados aí a entidades filantrópicas. Deixe seu presente aqui na sede do Grupo Bandeirantes, na Avenida Raja Gabalha, número 2221, no bairro São Bento. Isso até o próximo dia 20, combinado? Participe, a gente quer muito a sua ajuda para podermos juntos ajudar mais pessoas. Bom, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a sua companhia ao longo desta semana. Me despeço hoje porque eu entro de férias. Vocês ficarão a partir de segunda-feira na companhia da querida Luciana Viana. A gente se vê na volta. Até lá e boa noite.